Fala pessoal, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo nesse formato de aula. E eu quero trazer para vocês aqui dois aspectos que se correlacionam e são importantes que a gente esclareça, porque muita gente faz confusão desses conceitos. São conceitos relativamente simples de entender, mas a quantidade de desinformação sobre esse assunto, sobre esses conceitos é enorme. Tem algumas páginas por aí que, pelo amor de Deus, elas servem mais para atrapalhar o movimento do que para ajudar. É desinformação pura, pura, enfim. E fico um pouco chateado, um pouco frustrado com isso. Enfim, mas vocês, mais do que ninguém, têm um critério de saber quais são as páginas que de fato agregam conhecimento, quais são as páginas que desagregam, né? Desinformam ao invés de informar. Enfim. Bom, e quando a gente fala sobre amplitude e profundidade, que é o tema desse vídeo, é necessário que a gente conceitue o que é amplitude e profundidade e para que de alguma maneira não haja essa confusão, para que de alguma maneira você não confunda mais algumas coisas. Ah, Rafa, amplitude é quando estão os dois jogadores colados na linha, como eu já vi aí. Não, não é, cara. Profundidade é quando o centroavante tá na área. Não, também não é, cara. Vou explicar para vocês aqui e definitivamente para que vocês não tenham mais dúvidas sobre isso, beleza? Bom, primeiro, antes de falar sobre o que é, né, sobre conceituar amplitude e profundidade, é necessário entender que amplitude e profundidade é um princípio fundamental da organização ofensiva, entre outros, né? Se a gente consulta outras literaturas, vai ser um princípio específico. O princípio fundamental vai ser espaço e o princípio específico vai ser amplitude e profundidade, mas eu gosto de tratar amplitude e profundidade como um princípio fundamental do jogo. Se você ainda não sabe quais são os princípios táticos do jogo, recomendo que você coloque no Google, pause esse vídeo, eu vou deixar você pausar esse vídeo e colocar no Google amplitude, ou melhor, coloca no Google princípios táticos do jogo. Vai aparecer lá um artigo do professor Geraldo Teudo, junto com o professor Júlio Garganta e Zé Guilherme, se eu não estou enganado. E lá vai ter vai estar pormenorizado, vai estar dissecado os princípios táticos do jogo. É um artigo científico muito, muito, muito bom. Espero que vocês gostem, né? Espero que sirva a vocês, caso vocês não tenham esse conhecimento sobre os princípios táticos do jogo. Vocês vão ver lá o que, é que são princípios gerais, princípios operacionais, princípios fundamentais, princípios específicos. Beleza? Dito isso, eu não vou entrar nesse momento sobre o que são os princípios, isso fica para uma outra aula. Inclusive, está no meu curso, explicando os princípios, princípio por princípio. Tá aqui na descrição o link do curso, então tá com desconto nessa semana. Ó, tá maravilhoso. Clica aqui no link da descrição e você vai saber o quanto de desconto tá, e você vai também entender que depois que adquirir o curso, né, que começar as aulas, o que é que são esses princípios táticos do jogo, beleza? Show de bola. Bom, então a gente vai falar sobre amplitude e profundidade, vai conceituar de uma vez por todas para que não haja mais essas confusões dessas páginas que desinformam por aí, vocês sabem quais são. E aí a gente vai, de fato, trazer um nível de conhecimento acima sobre esses assuntos, beleza? Bom, o que é amplitude e profundidade? A amplitude máxima do jogo de futebol é de uma linha lateral a outra. É a largura do campo, essa é a amplitude máxima. Agora, uma equipe que ocupa a amplitude, ela necessariamente tem que ocupar a amplitude máxima sempre? Não. Ela pode ocupar menos do espaço, ela pode dar uma amplitude menor. Então, amplitude é a distância entre os jogadores mais extremos na largura do campo. Acabou. É isso, não tem mais mistério. Eu vou dar um enter aqui. Então, imagina que essa equipe tem esses dois jogadores aí mais abertos no campo. São os dois jogadores da equipe, um pelo corredor lateral esquerdo e outro pelo corredor lateral direito, mais próximos da linha lateral. Esses são jogadores que estão dando amplitude a essa equipe. São jogadores que estão enlarguecendo o campo para essa equipe. Eles precisam estar colados na linha lateral, como algumas páginas andam dizendo por aí? Não, não precisa. Eles precisam, se for o caso, ótimo. Se não for, eles podem dar uma amplitude menor, eles podem estar um pouco mais próximos do bloco. Isso significa dizer que essa equipe não tem amplitude, né? Como eu já vi alguns pessoas dizer. Não, essa equipe tem uma amplitude dessa medida, nessa medida que está aí, que a linha amarela nos mostra. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: é diferente estar na amplitude e conquistar a amplitude. Eu vou mostrar a vocês lá na frente, que eu vejo muita gente também que fala:
essa equipe dá amplitude assim. Mas se eu der amplitude a priori, meu adversário encaixa ali, ele tem os mecanismos de cobertura para não sofrer com aquela amplitude, um abraço. O importante não é dar amplitude, o importante é conquistar a amplitude. Vocês vão ver mais na frente, beleza? Bom, ok, Rafael, eu entendi que a amplitude não precisa estar necessariamente colada na linha lateral, que a amplitude é a distância dos jogadores mais próximos da linha lateral, por mais que eles não estejam colados na linha lateral, né? Dentro da estrutura, dentro da unidade, dentro do bloco. Massa, show de bola. E profundidade. O que é profundidade? Profundidade é isso aqui, ó. Profundidade é o jogador na estrutura. Lembrando que essa equipe está atacando para cá, está atacando no sentido da esquerda para a direita. Era até para ter uma setinha aí, mas sem problema, eu já falei, tá ótimo. É o jogador que está mais próximo da linha de fundo adversária, que está mais próximo do fim do campo em comprimento. Lembra que a amplitude é largura, profundidade é comprimento. É o jogador que está mais próximo da linha de fundo, ok? Então, ele é o jogador mais profundo na estrutura. Então, não é necessariamente centroavante. Posso ter profundidade com outros jogadores. E não é necessariamente no corredor central, como eu vejo muita gente falar também. Geralmente é o que mais acontece no corredor central, mas não pode ser no corredor lateral, por que não? E eu posso ter um jogador no corredor lateral mais próximo da linha de fundo do que o meu 9. Por quê? Então, profundidade é o jogador que está mais próximo da linha de fundo adversária. Geralmente é o 9, ok? Então, dito isso, é, espero que isso fique claro para vocês. Se eu parasse o vídeo aqui agora, já dava para entender que amplitude e profundidade não tem muita relação com aquilo que vocês andam vendo por aí, beleza? Bom, dito isso, a gente vai agora aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, que é o seguinte. Imagina que essa equipe que está jogando um 4-3-3, acho que vocês conseguem visualizar um 4-3-3, um 4-3-3 mais fechado. Quem é na equipe que está dando amplitude, né? Quem são os jogadores? Imagina que essa equipe está em primeira fase de construção, não sei, em segunda, não sei também. Essa equipe tá saindo para o jogo. Então, quem são os jogadores aí que estão dando amplitude? São os laterais. O lateral esquerdo e o lateral direito são os dois jogadores mais próximos da linha lateral, então são os jogadores que estão na amplitude nessa estrutura. Quem é o jogador mais profundo é o 9, é o centroavante, o jogador que está mais próximo da linha de fundo do adversário, ok? Está óbvio. Isso significa dizer que a equipe vai jogar o tempo inteiro assim, que os laterais vão ser sempre os caras de amplitude e o centroavante, o 9, vai ser sempre o cara da profundidade? Não necessariamente, é isso que a gente vai ver agora. Então, essa equipe agora, esse mesmo 4-3-3, está em primeira fase de construção e ele está confirmando aquilo que é a estrutura inicial, aquilo que a estrutura mostra a priori, né? O desse 4-3-3 mais fechado, a equipe está em primeira fase de construção, os dois laterais estão agora sim na amplitude máxima, estão os mais próximos possíveis da linha lateral do campo, alargando o campo, e a gente tem um 9 lá próximo da meia-lua adversária, lá próximo da baliza adversária, da linha de fundo adversária, dando profundidade. Então, laterais dando amplitude, o 9 dando profundidade, ok? Porém, se a gente andar um pouquinho mais nessa posse, né? A gente está imaginando que essa equipe está em primeira fase de construção, a gente pode ter uma coisa invertida, inclusive. A gente pode ter aqui os laterais mais dentro que os externos, que os extremos, os dois meias já colocados. Eu vou aqui trazer o mouse, se você não estiver visualizando, ó, linha de 4, primeiro médio, os dois outros médios, o 9 e os extremos. Então aqui a gente já tem as amplitudes diferentes em segunda fase de construção dessa equipe. Essa equipe conseguiu subir no terreno de jogo e ela agora tem amplitude dada pelos extremos. Ou seja, o extremo de um lado está mais próximo da linha lateral do que o próprio lateral daquele lado. E o extremo do outro lado está mais próximo da linha lateral do que o lateral daquele lado. Então isso significa dizer que essa equipe está dando amplitude com os extremos. E é uma amplitude quase máxima, né, Leo? O extremo do lado esquerdo está bem próximo da linha lateral e o extremo do lado direito está aqui no bico da área. E aí eu pergunto a vocês, né, dito isso, qual é o jogador mais profundo nessa estrutura? É o extremo direito, ou seja, o extremo direito, além de dar amplitude do lado direito, ele também dá profundidade no lado direito. Então ele é o jogador da profundidade, ele é o jogador mais profundo na estrutura, mais próximo da linha de fundo da estrutura. Então, isso é fundamental que vocês entendam que essa relação amplitude-profundidade ela é variável no jogo e ela tem muito mais a ver com como você conquista essas zonas, esses espaços. Ou seja, quando a bola progrediu, os laterais foram para dentro, os extremos foram para fora. Então, os extremos conquistaram a profundidade, os laterais deram superioridade no corredor central, fizeram um corredor central denso. Deram superioridade, eu não sei porque eu não estou vendo o adversário, né? Mas
fizeram um corredor central denso, e esse movimento de troca é um movimento de conquista da amplitude, e no caso do extremo direito, quando o 9 baixa, ele afunda um pouco mais, de conquista da profundidade, mas agora por um outro corredor. E isso é fundamental, isso é importante que vocês entendam que a amplitude e a profundidade ela é variável no jogo. Isso não significa dizer que o meu lateral é o jogador da amplitude, então ele vai dar amplitude em todas as fases de construção. Não, isso pode variar. Isso pode variar, inclusive, e isso tem a ver com a dinâmica das equipes, né? Isso pode variar, inclusive, com uma determinada posse. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês de que eu posso trazer o meu extremo para dentro, muitas vezes o meu extremo tem característica de segundo atacante. Vou dar até um exemplo para vocês. A seleção brasileira, quando joga com o Richarlison de extremo. Richarlison é um jogador que cai muito para dentro porque ele tem muito perfil de segundo atacante. Ele é alto, ele é forte, ele dá até para jogar de 9, né? Jogou de 9 muitas vezes. E aqui nesse exemplo, a gente tem meu mouse está ligado na amplitude do lado esquerdo, o extremo esquerdo e o lateral esquerdo mais para dentro no campo. Porém, do lado direito, a gente tem o lateral direito dando amplitude e o extremo direito dando profundidade, mas não mais dando amplitude, né? Ou seja, eu estou dando amplitude com jogadores diferentes nos corredores. No corredor lateral esquerdo é um jogador de uma posição, no corredor lateral direito é um jogador de uma posição não correspondente, de uma outra posição. Extremo esquerdo de um lado, lateral direito do outro, ok? Então vocês perceberam que mais importante do que estar na amplitude, ou do jogador da amplitude, que é outra expressão que eu não consigo entender, aí esse é o jogador da amplitude. Não, ele é jogador da amplitude nesse momento, pô. Lá na frente eu não sei se ele é o jogador da amplitude. Mais importante do que estar lá é como eu vou chegar lá. Mais importante do que o jogador da amplitude é como o próximo jogador vai conquistar a amplitude. É como o próximo jogador, quando a bola andar, e vai se portar na amplitude. É esse mesmo jogador que vai continuar dando amplitude no submomento seguinte, ou ele vai ter ali alguma dinâmica, alguma troca e um outro jogador vai conquistar a amplitude. Isso é fundamental. Amplitude e profundidade, tá? Tudo isso que eu estou falando para amplitude também serve para profundidade. Isso é fundamental que vocês entendam para que vocês depois não cometam os erros e consigam, inclusive, como é que eu vou explicar para vocês? Como vocês consigam, inclusive, olhar para essas páginas que desinformam, como eu estou falando, e saber que aquilo que aquela pessoa está falando é bobagem. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro agora a vocês esses princípios fundamentais do jogo, amplitude e profundidade, qual é o conceito e como eles podem variar de acordo com as fases de construção e que mais importante do que estar nesses espaços é como eu conquisto esses espaços, beleza? Bom, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha informado. Se esse vídeo te ajudou 0,0001%, eu peço que você dê like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Se inscreve no canal e dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que aqui tem o voucher de promoção do curso, beleza? Espero que você adquira o curso e melhore o seu nível de conhecimento sobre o jogo, beleza? Show de bola. Comenta também, faz a parada de sininho, tudo que tem que fazer. Eu sou meio perdido com essas paradas de YouTube. Mas sininho, comentário, like, dislike, sei lá, a barada toda aqui. Beleza? Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês e até a próxima.